minha gente, mas hoje nós temos a satisfação de ter em nosso programa a presença do grande historiador, professor Francisco Carlos. E o assunto de hoje é um assunto que eu diria até polêmico, mas que na minha avaliação eu diria até deprimente, professor. O professor Francisco Carlos, que é um profundo conhecedor de assuntos internacionais e de um tema que nos toca muito, que é a questão do Holocausto, os males que o nazismo trouxe à humanidade. Ele hoje vai nos falar sobre a edição do livro Mein Kampf no Brasil, que eu entendo em nada trará qualquer tipo de benefício para os nossos jovens, para aqueles que se propuserem a ler este livro, que nós vamos fazer de tudo, professor, para que ele não seja editado. Como o senhor vê a edição do livro no Brasil? Olha, boa noite. É sempre um prazer enorme estar aqui, mesmo discutindo um tema como esse. Como a senhora mesmo disse, é um tema que não se precisava discutir, né? O Mein Kampf é um livro, ele foi publicado pela primeira vez em 1925, ele foi escrito na prisão, quando Hitler estava preso, né? Tinha tentado dar um golpe, derrubar a democracia na Alemanha, dar um golpe, morreram várias pessoas, e o secretário dele, ele tinha todas as regalias na prisão, o secretário dele é que acabou redigindo, ele ditando e o secretário Hess redigindo essa obra. É uma obra de pura propaganda, e é uma propaganda que soma os preconceitos do fim do século XIX, da época do nascimento do Hitler, até essa primeira maturidade, essa primeira juventude do Hitler depois da Segunda Guerra Mundial, onde havia uma grande manifestação de antissemitismo, havia um sentimento de eugenia, né, de que pessoas de cor, por exemplo, negros no Brasil, nasciam sempre degenerados, nunca poderiam aprender, nunca poderiam chegar a um nível cultural mais elevado. Havia um conhecimento de genética que não pode ser comparado ao nosso. Hoje, os geneticistas mais importantes do mundo, inclusive aqui no Brasil, na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já ficou comprovado, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas são exatamente iguais. É o meio ambiente, aonde vive, como se educa, como se vive, que transforma as pessoas nesse sentido. Então, depois de todas essas descobertas, depois de todos esses avanços, apanhar um livro que foi editado em 1925, com todos esses preconceitos racistas, antissemita, eugenistas, com ódio mortal a negros e mestiços, a ciganos, a homossexuais, e colocar esse livro de novo nas vitrines das nossas livrarias dessa cidade e de outras cidades do Brasil, me parece um crime, né? Não há nada no Mein Kampf, A Minha Luta, no título original, que seja um documento histórico no seu sentido lato. Ele é, na verdade, um programa de partido, como se fosse um programa desses muitos dos nossos partidos que ninguém sabe que existe, ninguém lê e ninguém usa para fazer história. Assim mesmo, vários cientistas alemães e judeus, entre eles o importantíssimo Dr. Viktor Kempler, um linguista, escreveu um belíssimo livro sobre o idioma nazista, sobre como os nazistas mentiam e usavam expressões mentirosas para ocultar as atrocidades que os nazistas faziam. Esse livro, A Língua do Terceiro Reich, está aqui, está publicado em português. Não é preciso, né, ninguém fazer de novo esse livro. Pode comentar, discutir, concordar aqui e ali, mas não fazê-lo de novo. Pois é, professor, esse livro ele chegou a ser editado em 1935, na era Getúlio Vargas, não é? Que era um apreciador do Hitler, do nazismo.
E por que o livro, na época, foi retirado das prateleiras? Na verdade, ele foi feito uma tradução pelo Frei Piapina, né, um homem fascista, conservador, muito reacionário, muito ligado ao movimento integralista e à Igreja Católica no Brasil. E depois que Getúlio Vargas começa a levar o Brasil para uma ditadura, ele teme que os partidários do fascismo no Brasil, os integralistas, quisessem transformar o Brasil numa espécie de Alemanha. Então ele queria acabar com a propaganda alemã aqui dentro do Brasil. Quando ele dá o golpe de Estado, Vargas, em 1937, e estabelece o Estado Novo, ele já proíbe todos os partidos políticos, inclusive os integralistas e a propaganda nazista, porque ele tinha medo do Brasil se transformar também numa cópia da Alemanha nazista nesse sentido. Nesse livro agora, ele está em direito público, terminou o período de controle dos direitos autorais, está em direito público, mas ele não traz nenhum avanço. Para nós brasileiros, muito menos, no sentido de que são poucos os brasileiros que leem alemão e vão poder fazer uma pesquisa conscienciosa, uma pesquisa verdadeiramente de qualidade, porque os nazistas eles usavam expressões que eram expressões muito falsificadas, como a famosa solução final, Endlösung, né, para dizer que era o encaminhamento para o Holocausto, para o genocídio. Eles utilizavam na porta dos campos de concentração essa famosa expressão Arbeit macht frei, né? O trabalho liberta, quando na verdade ali as pessoas só esperavam a morte. E outras expressões que aparecem aí. Então eu temo muito que o mau uso e o desconhecimento, inclusive da língua alemã e da língua alemã daquela época, de 1925. O livro, inclusive, ele foi escrito e editado na primeira edição dele em gótico, ainda em alfabeto gótico, né? Não é necessário, né? Se fosse necessário, esse livro existe nos arquivos brasileiros e existe nos arquivos alemães. É só um pesquisador sério, amparado em bom conhecimento de alemão, pedir a uma instituição alemã um microfilme, uma cópia, um DVD, que isso é enviado e ele vai poder trabalhar, e trabalhar como um acadêmico. Agora, não importa de livraria com a suástica, com a cara de Hitler, etc. Isso me parece, sem dúvida nenhuma, um projeto ambicioso, visando ganhar dinheiro, lucros em cima de um texto que causou o maior genocídio. E quando eu falo o maior genocídio, eu não estou falando apenas de 6,5 milhões de judeus mortos, eu estou falando em mais de 20 milhões de russos mortos. Eu estou falando também em 6 milhões de alemães mortos, né? Que terminou... 50 milhões de pessoas, né? Pessoas no seu conjunto, terminou com a bomba atômica sendo lançada sobre 2 cidades. Não há nada nesse livro. Se as pessoas querem conhecer Hitler, se as pessoas têm interesse na Segunda Guerra Mundial, leiam e vejam as consequências dos atos do Hitler, mas não as promessas falsas feitas pelo Hitler. Então eu acho que em si, lamentavelmente, porque nunca é demais se ter livros, mas lamentavelmente esse é verdadeiramente o livro do mal. Professor, nós sabemos que a apologia ao nazismo, a apologia ao racismo são crimes inafiançáveis. Nós já estamos vendo a possibilidade, inclusive entregamos para um advogado, da gente evitar que este livro possa ser editado no nosso país, porque nós temos a certeza que ele poderá trazer males, principalmente a formação dos nossos jovens e até mesmo aqueles que, por uma certa curiosidade, ainda acham que devem conhecer quem foi esse monstro da humanidade. Sem dúvida. Do ponto de vista histórico, da pesquisa histórica, o livro não faz falta.
ele existe na internet, ele existe em bibliotecas e arquivos. O pesquisador sério pode pegar o livro para fazer esse trabalho em arquivos. Agora, sem dúvida nenhuma, as ideias que estão contidas ali dentro, as ideias de Hitler, são as ideias que destroem com toda a possibilidade de uma democracia, de um regime inclusivo e igualitário. Eu chamaria a atenção do movimento negro. O movimento negro tem que se associar a essa luta, porque entre os povos que são considerados inferiores e prontos para o extermínio estão os negros. Né? Um dos primeiros grupos exterminados na Alemanha foram chamados os negros do Reno, que eram os filhos dos soldados franceses coloniais negros com prostitutas alemãs. Esses 1000 e poucos meninos foram todos exterminados, né, por Hitler. Eu queria chamar a atenção também do movimento gay, né? Quer dizer, o movimento gay que teve 70 mil gays mortos nos campos de concentração, tiveram a vida arrasada, foram maltratados, foram espancados, perderam tudo, eles não podem ficar calados perante um processo desse tipo. Nossos amigos, né, testemunhas de Jeová, que foram massacrados, eles foram decapitados, porque eles eram alemães, não eram colocados em câmara de gás, eles foram decapitados, né, simplesmente por não fazer a saudação Heil Hitler. Né? Vou até manter a mão baixa para que não pareça isso, porque na verdade os testemunhas de Jeová, eles acreditam que só quem salva é Deus. Então não se pode falar salve Hitler. Heil, em alemão, é salve. Né? Os ciganos que foram chacinados, né, também a partir dos ensinamentos do Mein Kampf. Todas essas até populações, deficientes físicos, muito bem lembrados, a Operação Tiergarten 4, TO4, foi uma operação que levou à morte de centenas de milhares de deficientes físicos. Esse livro, ele propõe exatamente esse tipo de coisa e considera que só o alemão, que é o ariano superior do licocéfalo, de olho azul, louro, etc., é o senhor do mundo. Nós não precisamos desse livro. Já temos que combater o preconceito, a discriminação a todo momento aí no nosso país. Para que um manual do mal? Porque é um manual do mal. Exatamente. Então eu tenho a impressão que o movimento social, que os diversos grupos sociais têm que ficar atento, e é fundamental, e essa sua chamada e o uso do seu programa para chamar a atenção de que, né, esse livro é um elemento muito ruim. E particularmente, dona Tereza, no momento em que o país está passando por um momento tão ruim, né? Um momento muito tenso, em que é quase impossível discutir política, as pessoas se ofendem, né? As pessoas se maltratam, as pessoas não querem ouvir o argumento do outro. É o pior, né, momento. Então, nesse momento que o Brasil está nessa situação, nós vamos publicar o livro que causou o maior dano na história. Né? Eu acho realmente que é o momento de dizer não ao Mein Kampf. Agora, professor, tem duas editoras, me parece que até o presente momento, que já anunciaram que vão editar o livro. Uma delas, o livro teria, parece que 1000 páginas, seria um livro comentado, e o outro seria o original. Que diferença o senhor vê nas duas edições? A edição simples, original, ainda é dependente do padre Piapina e mantém todas as características fascistas originais de Hitler. A edição comentada, feita por 2 bons professores, né, e que acredito que são, na melhor das hipóteses, explicam o que ele diz em cada momento. Mas em ambos os casos, né, essas edições vão servir exatamente para reforçar as ideias fascistas. Muitas vezes a explicação de que isso não foi verdade ou que aquilo não é verdade vai ser considerada absolutamente desnecessária e vai ficar parecendo, vou até usar o perdão dos meus alunos, com muitos dos meus alunos na universidade que não leem o pé de página, né?
Quantas pessoas leem pé de página nos livros? Então, será que adiantará fazer realmente essa edição comentada ou será que é apenas um grande empreendimento comercial? Se tem um livro acadêmico que vai ter 1000 páginas e vai ter um preço muito elevado e vai ter um livro muito pequeno, né, de baixo preço, as pessoas vão comprar o livro de baixo preço. De baixo preço. Claro. O que vai acabar vigindo vai ser a versão fascista do livro fascista. Professor, nós vemos no mundo hoje, inclusive no nosso país, a direita crescendo muito. Como o senhor vê o papel deste livro na situação atual do mundo? Vejo de uma forma muito negativa, inclusive uma certa confusão, como se os judeus fossem responsáveis por um segundo genocídio ou coisa parecida e querer justificar o Holocausto pela atual situação que existe no Oriente Médio e existe no Estado de Israel. Isso é uma grande tolice, porque, na verdade, não tem nenhuma instituição mais genocidária hoje do que o Daesh, né, ou o Califado Islâmico. Mas se nós apanharmos aqui na internet, numa pesquisa simples, fácil de fazer, a quarta entrada para o livro Mein Kampf, que está perfeito em português, pertence a uma instituição chamada Rádio Islã. Né? O Islã é uma religião séria, né, de pessoas bastante moderadas, que convivem, sempre conviveram durante séculos com judeus e com cristãos e que não precisam de maneira alguma estar em luta constante com eles. Qualquer um pode ter se apoderado desse nome Rádio Islã para publicar o Mein Kampf. Mas isso mostra bem como se quer juntar ódios antigos com ódios novos e como isso pode ainda tornar mais perigosa a situação política mundial. Obrigada, professor. Realmente é soma de ódio mais ódio. É verdade. Onde nós vamos chegar. Foi um prazer muito grande tê-lo em nosso programa. Espero que o senhor possa vir muitas vezes. Sabemos o quanto o senhor é ocupado, o esforço que deve ter feito para estar conosco aqui. E é uma alegria sempre. Espero poder contar com a sua presença em outras oportunidades para esclarecer os nossos telespectadores. O senhor que tem um conhecimento tão profundo nesses assuntos e agora aí com a edição, com a possível edição do livro Mein Kampf, que nós, como disse no início do programa, de tudo faremos para que ele não seja editado. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.